E eu que descobri que eu era babá do filho do meu marido com a amante dele. Ano passado, eu fui mandada embora do meu trabalho. E o meu trabalho era tão cansativo, mas tão cansativo, que eu decidi ficar pelo menos uns 5 meses de boa em casa, descansando, aproveitando o seguro. E assim, eu tenho curso de manicure, então eu tava pensando se eu ia voltar a trabalhar em empresa, se eu ia começar a fazer unha. E nesse tempo que eu fiquei em casa, um certo dia meu marido chegou do trabalho e enquanto a gente jantava, ele comentou comigo que tinha uma moça no trabalho dele que precisava voltar pro trabalho, só que ela não estava achando ninguém pra ficar com o filho dela. Ele falou que já estava muito em cima, já estava tipo assim, logo pra ela voltar e ela realmente não encontrava ninguém. E ali ele perguntou pra mim se eu não tinha interesse de olhar, até porque ela estava pagando muito bem, eu era uma pessoa de confiança, pelo menos até ela achar uma outra pessoa. Na hora eu até fiquei meio assim, sabe, de pegar essa experiência, porque é uma criança, né, é uma responsabilidade. Só que ela estava pagando muito bem, eu também não estava fazendo nada, então eu aceitei. Nisso, o meu marido foi, mandou uma mensagem para ela, porque ele tinha o número dela, porque segundo eles tinham um grupo ali da empresa. Foi, chamou ela, passou meu número para ela me chamou, e ali nós combinamos tudo certinho e fechamos. E assim foi, 3 dias depois, ela deixou a criança em casa e ela foi trabalhar. E até que foi tranquilo, sabe? A criança era bem de boa, bem tranquilo. Eu que não gosto muito de criança, achei que foi de boa. Eu até comecei a pensar na ideia de ter filho, coisa que eu nunca tive vontade. Ok, passou uns dias, até que um certo dia... Parte 2. Ok, passou uns dias, até que um certo dia, uma amiga minha veio em casa passar a tarde comigo. E assim que ela chegou em casa, que ela viu aquela criança, ela olhou pra mim e falou assim... Amiga do céu, ele é a cara do seu marido. Só que ela teve uma reação tão assim espontânea, tão verdadeira, sabe? Que até eu fiquei sem graça. Depois ela até percebeu o que ela fez e ela começou a rir tentando disfarçar. Só que depois desse dia, não sei se foi porque ela falou, só que eu comecei a reparar que realmente parecia mesmo. Foi então que isso começou a me incomodar muito. Eu olhava para aquela criança e eu vi o meu marido. E toda vez eu pensava comigo, gente, eu tô doida porque não é possível. Nunca na vida que ele teria coragem de fazer uma coisa dessa comigo. Não, não é possível. E acho que de tanto eu ficar pensando nisso, eu comecei a sonhar. Toda noite eu sonhava que aquele menino era filho do meu marido. Até que um certo dia eu acordei totalmente encanada, mandei mensagem pra essa minha amiga e eu pedi ajuda pra ela me ajudar a clonar o celular do meu marido, coisa que ela sempre soube fazer muito bem. Conseguimos clonar e além de clonar, não sei como ela conseguiu recuperar algumas mensagens apagadas. E através dessas mensagens apagadas, eu descobri que ele realmente era o pai daquela criança. Na conversa dos dois estava tudo lá, ele feliz com a gravidez. E detalhe, ela me pagava R$500 e ele me pagava mais 500 para cuidar do próprio filho dele. Não era ela que me pagava os R$1.000 sozinha. Eu sei que na hora eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu deixei a raiva tomar conta de mim. Arrumei minhas coisas, peguei aquele menino, sabe o que eu fiz? Fugi. E antes de sair de casa, deixei um bilhete em cima da mesa escrito assim: fica tranquilo que eu vou cuidar muito bem do seu filho. E depois disso, peguei o menino e fui para casa da minha madrinha, que ficava em outra cidade, bem distante dali. E ali eu fiquei por vários dias escondida. Olha só! Na verdade, a minha intenção era ficar lá o tanto que eu conseguisse, porque o que eu queria de verdade era ver os dois sofrerem. E a todo momento eles me ligando, meu celular não parava, era um inferno, era mensagem, era ligação, a todo momento, não só deles, como de outras pessoas, todo mundo tentando falar comigo, conversar comigo. E o que me dava prazer era ouvir os áudios da mãe daquela criança chorando. Ela implorava para eu devolver o filho dela, ela implorava para eu não fazer nenhum mal pro filho dela. E sim, eu devolvi a criança. Só que eu só devolvi também a criança porque a polícia conseguiu me encontrar. Resumindo, devolvi a criança, eles não fizeram BO contra mim. Ele foi embora de casa. E não, eles não estão juntos, só que ele é o paizão do ano, né? Posta foto direto com a criança, é um amor, e viaja, compra coisa, e vai pra lá e vem pra cá. Quem vê assim, nem acredita que ele foi um grande filho da puta comigo. E detalhe, eu saí como errada em tudo isso, tá? A errada só sou eu, eles são certinhos em tudo que eles fizeram comigo. Ah, mas você roubou uma criança. Gente, eu ia devolver. Nunca passou pela minha cabeça fazer mal pra aquele menino. Eu só queria dar um susto neles mesmo por tudo que eles fizeram comigo. Pô, sacanagem, cara. Se coloca no meu lugar. Eu estava cuidando do filho do meu marido com a amante. É muito fora da casinha. Hoje eu conto dando risada porque meio que já passou tudo. Só que eu vou falar pra vocês, quando tudo aconteceu, não foi fácil.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu deixei de lado uma traição do meu casamento de 20 anos pra salvar uma vida, e essa vida era justamente da amante do meu marido. Eu me casei muito nova, mas eu vou explicar pra vocês o motivo. Eu sempre quis ser médica. E aí, quando eu conheci o meu namorado, eu falei pra ele, olha, ou a gente casa agora, cedo, pra gente ir morar junto, pra eu me dedicar à faculdade, ou você vai esperar eu me formar, fazer residência, 10 anos e não sei o que, pra gente poder casar. Porque, segundo ele queria casar comigo, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos, nós ficamos juntos aí mais ou menos uns 4 anos, e aí a gente decidiu se casar. Que foi quando eu tava estudando pro vestibular pra faculdade. Nós nos casamos, eu entrei pra faculdade e ali foi toda aquela dedicação de anos. O meu casamento era muito tranquilo, se passaram 20 anos, eu já estava casada com ele há 20 anos, já era médica, já tinha minha carreira, já tinha estabilidade financeira, ele também, ele era dono de uma empresa. Nós saímos da cidade pequena que nós morávamos e fomos morar em uma cidade bem grande. Eu trabalhava num hospital muito grande. E aí era fim de ano, né? Eu ia ter que ficar de plantão. Só que eu não ia ficar de plantão no hospital que eu trabalhava. Eu ia ficar de plantão em outro hospital. Eu ia cobrir. Esse hospital tinha diversas redes onde eu morava. Então eu ia cobrir o fim de ano de uma pessoa, porque eu preferi passar um Natal em casa. Então um ano novo eu tava no hospital. Conversei com meu marido e tudo mais, ele entendeu, né? Porque era o meu trabalho. E ele falou que tudo bem, que ele ia passar com a família dele. Porque a minha família morava no interior, mas a família dele morava nessa cidade grande que a gente se mudou. Chegou o dia, me despedi do meu marido, desejei feliz ano novo, me arrumei e fui pro meu trabalho. Quando deu mais ou menos 1h da manhã, já tinha mandado feliz ano novo, ele já tinha me respondido. Eu tava vendo ali os stories dele, ele realmente estava com a família dele. O hospital, ele tava tranquilo quando eu começo a escutar alguém gritando em desespero, eu saí correndo pra recepção, porque realmente foi um desespero muito grande. Quando eu cheguei lá, curte comentar a parte dos peixes da blogueira. Quando eu cheguei lá, a minha surpresa foi assim, surreal. Tava simplesmente um pai e uma mãe com uma filha no colo do meu marido. Ele veio carregando ela, a menina estava sangrando muito, ela caiu e bateu a cabeça. O pai e a mãe em prantos, em desespero, pedindo pelo amor de Deus pra alguém ajudar e botar a menina numa maca. Quando eu olhei, eu fiquei em choque, porque o meu marido, ele não sabia que eu estaria cobrindo naquele hospital, porque eu esqueci de falar, eu só falei que eu ia trabalhar, não falei nada de ir pra outro hospital. Então ele levou ela pra um hospital que ele achou que eu não estaria, só que eu tava lá. Então quando eu saí da sala, porque eu tava numa sala que a gente escutou toda aquela barulheira da recepção, todo mundo saiu correndo. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela menina no colo do meu marido, ela devia ter mais ou menos, gente, uns 20 anos, no colo dele, e ela sangrando muito, e o pai e a mãe vieram em direção assim a mim, viu que eu era a médica plantonista que tava ali, tinha outros médicos também, mas era outras especialidades, quem operava era somente eu, e veio em desespero, ajuda minha filha tá falecendo, minha filha caiu, bateu a cabeça. Até então eu pensei que poderia ser tudo, sabe? Que ele ajudou, que isso aconteceu perto da casa da mãe dele, era uma menina aleatória. E eu fiquei olhando pra ele assim, em susto. Ele também tava bem assustado. E aí a mãe falou, olha, essa aqui é minha filha, ela tá aqui no colo do namorado dela. Pelo amor de Deus, ajuda e não sei o que. E botando a menina na maca e tal. E, gente, na hora, o meu mundo assim caiu. Ele ficou olhando pra minha cara, olhando pra cara dele, comecei a fazer ali os procedimentos. Me deu uma dor muito grande, porque eu era casada há 20 anos, eu amava meu marido, eu nunca pensei na minha vida que ele pudesse vir me trair, eu nunca desconfiei dele. Só que eu me coloquei no lugar daqueles pais que estavam em desespero, pedindo socorro, pelo amor de Deus, para ajudar a menina. A menina estava num estado crítico, eu deixei pra lá. Eu virei as costas, fui empurrando a maca junto com os enfermeiros, a gente levou, eu operei a menina. Graças a Deus ficou tudo bem, deu tempo da menina chegar. Eles ficaram ali na recepção, a cirurgia durou algumas horas, depois eu fui lá falar que tava tudo bem, que ela não tava mais em risco. Os pais dela, pelo visto, não sabiam de nada, não me conheciam. E aí ele veio até a mim pra poder conversar comigo, meio que me agradecer. E aí ele falou, olha, obrigada por ter salvado a vida dela, meio que disfarçando, e foi me puxando pro cantinho. E aí ele falou assim, eu posso te explicar, a gente tem que conversar. Eu falei, olha, eu não quero conversar com você. Eu não quero saber se você é amante, se essa menina é amante, se ela sabe, se ela não sabe, eu não quero saber. Eu quero que você vá em casa, pegue todas as suas coisas e saia. O meu plantão se encerrou, né? Eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele estava lá. Disse que não ia sair, que a gente ia conversar, que não sei o quê, que não era assim e tudo mais, que ele errou, mas que nós éramos casados há 20 anos, que eu tinha que perdoar ele, que não sei o quê. Eu não perdoei, pedi pra ele poder sair. 2 dias depois eu voltei pro hospital, a menina ainda estava internada, né? Ela tava assim sob observação, ela tinha que tomar muito antibiótico, ela precisava de uns cuidados que ela não poderia ter em casa, então ela ainda não tinha tomado alta. E eu esperei ela estar estável, bem, tranquila. Quando ela tava pra ter alta,
Isso, tipo assim, mais ou menos umas 3 semanas depois, ele já tinha saído de casa, tava na casa dos pais dele, eu conversei com ela. Falei que eu era esposa dele, contei, mandei foto, mostrei, tudo bonitinho. E ela falou pra mim que não sabia, ela tava namorando ele há 1 ano, ele inventava diversas desculpas. Ele aproveitava que eu tinha muito plantão, que a minha vida era muito corrida, que eu ficava pra lá e pra cá, sabe? Porque eu levava o meu trabalho muito a sério. Ser médica era o que eu mais amava na vida. E ele me enrolava, muitas vezes ele dormia lá, porque eu vivia de plantão. E ela me contou que não sabia, ela não era amante, ela era namorada. Ela achou que ele fosse solteiro. Enfim, contei tudo pra ela. Falei que ela poderia fazer o que ela quisesse com aquela informação, mas que eu havia me separado. Se ela quisesse continuar com ele, ela poderia. Ela decidiu terminar. Hoje nós somos super amigas, acabamos nos aproximamos. E é isso, me separei, não aceitei o chifre, mas eu larguei o chifre pra lá, pra salvar uma vida. E eu que fui assaltada, e o assaltante pediu a senha do meu celular, só que 3 dias depois ele me devolveu o celular. Ele simplesmente me encontrou na rua e me devolveu o celular. E aí eu fiquei pensando, o que tá acontecendo aqui? Gente, vocês não têm noção. Eu morava numa cidade muito grande e essa cidade era muito movimentada. Só que era como se eu morasse na Baixada e trabalhasse no centro. E aí eu tinha que fazer todo esse caminho enorme. Eu ficava, gente, 2 horas de condução pra poder chegar em casa. Era mais ou menos umas 8 horas da noite, a cidade assim, ó, um pico que tava todo mundo voltando lá pra Baixada. Estava eu, depois de um dia cansativo de trabalho, gente, o pobre não tem um dia de paz. Desci do ônibus e fui pra minha casa. Só que eu achei estranho que esse querido surgiu do nada, brotou do nada, parece que ele tava esperando uma oportunidade. Só que assim, eu não quis pensar, ele tava me esperando, porque eu não sou o flor do campus que nasceu sem ser semeado, a alecrim dourada. Mas pareceu que ele tava me esperando. Só que eu falei, bom, ele tava esperando uma oportunidade. Veio o querido, mão pro alto, e não sei o quê, passe tudo. Só que aí ele não pegou dinheiro, ele não pegou nada, ele só falou, eu quero o celular. Não pegou dinheiro, não pegou, eu tava com um iPod, eu tava com outras coisas assim de valorzinho, meu relógio, anel de ouro, cordão. Pegou nada, só falou que queria o meu cellphone. Aí eu falei, não, tudo bem, peguei o meu cellphone, entreguei pra ele, né, porque eu tenho amor à minha life, eu trabalho com uma lascada pra poder cobrar. Aí ele me vira e fala, na maior tranquilidade, gente, tipo assim, que eu falo tranquilo. Ele fala assim, qual que é a senha? Aí eu já olhei pra cara dele assim, beleza. Eu pensei, bom, esses queridos estão ficando espertos porque sabem que, né, cellphone é mais difícil, estão pedindo a minha senha. Dei a senha. E aí ele desbloqueou, ele falou, ok. Só que eu achei que ele ia pedir a senha do meu, por exemplo, do iCloud. Ele não pediu, ele só pediu a minha senha do celular. E saiu. Virou as costas e foi embora. Eu chorei, esperneei, cheguei em casa, chorei. Passou 3 dias, eu voltando do trabalho, tava o candengo me esperando no mesmo lugar. Só que eu pensei, ele vai levar o quê? E, gente, ele brota da terra. Eu passando, ele brotou. Aí ele chegou, oi, colega. Aí eu olhei pra cara dele assim, oi, ele, tá aqui seu telefone. Me deu o telefone, virou as costas e foi embora. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Só que quando eu cheguei em casa, eu descobri o que tinha acontecido. Curte, comente, parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Eu fiquei em choque, ao mesmo tempo preocupada, porque pelo visto ele sabia o caminho que eu fazia. Só que eu fiquei em choque por ele estar ali parado, esperando eu voltar. Eu passar o horário que eu passava pra poder me devolver meu celular em bom estado, sem um arranhado, faltando nada. Eu olhei ele, tudo, tava tudo certo. Só que ele não me deu nenhuma explicação. Eu tava passando na rua, ele brotou do céu. Brotou, gente. Fez puf. E me devolveu o telefone. Eu tomei um sujo. Eu falei que, gente, ele vai levar o que aqui, ó? Se for minha cirola. Porque eu não tenho mais nada pra ele levar. Ou eu pensei, bom, ele só levou meu telefone, não levou cash money, voltou pra poder buscar as outras coisas, se arrependeu, não pensou direito. Só que não, ele só devolveu meu telefone e foi embora. Fiquei assim, matutando aquilo com gente, que coisa. Aí fui pra casa, eu casada, 3 anos, Só que eu tava desconfiando que meu querido marido Jurandir estava me traindo. E eu fiquei encucada com aquilo, só que eu não comentei com ninguém. Tipo, cheguei em casa e falei pra ele, cara, aqui, o assaltante me devolveu meu telefone, eu não entendi. Ele, como assim? Que é isso? Que história é? Eu falei, também não tô entendendo, mas que bom, né? Deixei pra lá e eu desconfiada que ele tava botando galha na minha cabeça, porque ele tava meio esquisito, sabe? Aí eu fui e falei, vou fazer o que toda mulher madura faz. O quê? Esperar ele dormir pra olhar o cellphone dele. E assim eu fiz. Eu tinha a senha, mas eu gostava de pagar daquela mulher madura. Não porque eu não olho, não porque eu confio, não porque é intimidade, não porque não sei o que e tal. Gostava. Mentira, eu era tóxica incubada. Toda vez que ele dava, tipo assim, dava um olho, eu pegava e olhava. Esperei ele dormir, o queridinho tinha sono pesado, né? Foi ele dormir. Peguei o telefone dele, que ele não deixava de bater travesseiro, ele deixava assim na Kombi. Na Kombi, ó, na cômoda. Na cômoda que tinha. Peguei e fui olhar. Aí, tranquilo, olhei, procurei, não achei, né? Procurando piolho em cabeça de carrapato, piolho em cabeça de careca. Não achei nada, olhei tudo. Só que aí, eu fui vendo assim as conversas dele do WhatsApp e vi uma fotinha, tava ali a fotinha pequenininha do cara, né? Aquela bolotinha. Eu falei, gente, parece muito com o menino que levou meu telefone. Aí eu cliquei e fui ler. Gente,
Vocês acreditam que Jurandir, aquele garoto, não era um milingrante, um milintrindo? Ele era amigo do meu Jurandir. E o meu Jurandir estava estranho porque estava achando que eu estava traindo ele. E eu achando que ele estava me traindo, porque ele também ficou estranho. E ele me achando estranho. Então, ele, em vez dele pegar meu telefone e olhar, porque ele também tinha acesso, mas eu não sei se é eu que não dava mole, eu tenho um sono muito leve, ele teve a brilhante ideia de pedir para um amigo dele me assaltar. E pedir a senha. Aí ele levou meu telefone e eu vendo a conversa, eles combinando o horário que eu ia sair, o horário que eu ia chegar, tudo bonitinho. Ele foi lá, pegou meu telefone, o cara levou pra ele, ele olhou tudo bonitinho, devolveu. Por isso que o querido devolveu 3 dias depois. Eu fiquei em choque, queria acordar ele na bordoada? Queria, mas aí eu ia ter que contar pra ele que eu olhei o telefone dele. E aí eu queria fazer isso? Não, porque quando eu precisasse olhar, ele tomaria mais cuidado. Então o que eu fiz? Me recolhi aqui na minha insignificância, fiquei caladinha, não falei, engoli seco, sapo. Porque convenhamos que isso aí é uma coisa meio absurda, né? Aí tranquilo, esperei passar uns dias, passou mais ou menos uns 4 dias, eu falei pra ele assim, tive uma conversa com ele, falei, amor, olha só, vamos combinar uma coisa aqui, eu e você? Quando a gente desconfiar de alguma coisa, que a gente não tivesse sentindo bem pra conversar, nós vamos pegar o telefone um do outro e olhar. Você pode olhar, você tem acesso ao meu telefone, eu tenho acesso ao seu, e é isso. Ele falou, não, amor, tudo bem. E foi isso, eu não pude nunca contar pra ele que eu descobri que ele mandou o amigo dele levar meu telefone pra poder ver.